O hino de Barras, um dos símbolos do nosso município, um dos elementos que melhor identifica a cidade de Barras. Não há como não ouvir este hino e imediatamente ser transportado para as memórias sobre uma cidade, sobre a cidade de Barras. É o tema do nosso diálogo, exatamente com o compositor desse belo hino, que é o poeta, compositor e músico Francimonte. O hino foi composto oficialmente no ano de 1978. 78 esse hino foi lançado. Até então, nós tínhamos aí também uma outra grande composição que nos faz lembrar Barras, que é o hino da Padroeira, de autoria de João Beckman Carvalho. E esse hino, ele é também um dos elementos, uma das canções que quando nós ouvimos, nós somos transportados para Barras. O hino de Barras, francês, de sua autoria, é um hino recente, se nós considerarmos a idade de Barras do Maratauã, que em 2020 faz exatamente 179 anos. Eu gostaria que você começasse o nosso diálogo contando um pouco da história desse hino, sobre que circunstâncias esse hino nasceu, como se deu o processo de apresentação dele para a sociedade. Então, conte-nos um pouco dessa história, antes de nós vasculharmos um pouco os sentidos que estão impressos nele. Bom, em primeiro lugar, eu quero um abraço bem grande nesse grande escritor e poeta barrense, Wilson Lage Monteiro. Eu tenho um prazer de conversar agora um pouquinho sobre o hino de Barras. Pois bem, meu amigo, eu estudava em Fortaleza, aí eu fazia a faculdade de Letras na Universidade Federal do Ceará e fazia música na Universidade Estadual do Ceará, no Conservatório Alberto Nepomuceno. Certo dia, recebi um telefonema do meu pai, Manuel Monte, que me surpreendeu com a proposta de composição do hino de Barras. A administração da época, que era o prefeito Raimundo Triunfo, e sua equipe, estava criando, que até então não tinha os símbolos. Nós não tínhamos a bandeira, nós não tínhamos o brasão, nós não tínhamos o hino. Uma cidade tão histórica, né, Deus? De repente, até então não existia isso. E a mim cabia a composição do hino. Eu confesso que eu fiquei meio preocupado pela idade que eu tinha, está me entendendo? Em 76, eu tinha 23 anos, está entendendo? E pela responsabilidade de compor um hino, cara, que é perene, é por toda a vida, está me entendendo? É a história de sua cidade, está me entendendo? Aí fiquei preocupado, mas ao mesmo tempo fiquei com aquele desejo de fazer. E digo, rapaz, eu vou fazer. Aí, cara, eu me lembro que era de noite. Esse telefonema foi à tardinha, mais ou menos para a noite, em Fortaleza. Aí eu saí, você veio, fui para um barzinho que tinha na Praça dos Leões, perto da Praça dos Leões, em Fortaleza. Porque lá a cerveja era barata e os estudantes iam para lá, né? Aí eu fui tomar uma cerveja lá e comecei a pensar em fazer o hino. Meu Deus, como é que eu vou fazer esse hino? Quando eu estava escrevendo aquele início do hino, chega um barrense lá. Sou o Francisco que também, eu vim tomar uma cerveja. O que tu está fazendo aí? Eu digo, rapaz, eu estou começando a fazer o hino, a letra do hino de Barras. Aí eu contei a história para ele, ele disse, rapaz, isso é muito importante. Foi o Zé Luiz Corrêa. O Zé Luiz Corrêa, filho nosso, né, saudoso Zé de Deus Corrêa, foi ele que chegou e quem primeiro viu as primeiras frases do hino. Ali, então, eu comecei a fazer o hino, fiz a letra primeiramente, porque eu tinha que estudar direitinho para ver
por etapas, na hora que a gente estiver começando a falar sobre a letra, que eu vou contar para você, mas eu fui com muito cuidado mesmo, fazendo, dividindo situações, costumes, tá me entendendo? A história da cidade. Depois que eu fiz, eu retornei a Teresina, aí procurei o Geraldo Magela Carvalho, que era meu vizinho da Rua Santa Luzia, vizinho de frente, barrense, o saudoso Magela, para que ele desse uma lida na letra, para ver se tinha alguma coisa que pudesse situar a história, ou que está me entendendo, pela sua experiência, pelo seu conhecimento. O Geraldo era um homem muito inteligente, e ele me deu, está me entendendo, o aval de que estava tudo bem, que o hino estava bem feito, e que, com certeza, a sociedade de Barras ia abraçá-lo e cantá-lo como está cantando até agora. Assim, os hinos, eles se constituem, de uma maneira geral, como canções de exaltação, né? Então, eles são construídos, sem sombra de dúvidas, para evocar o sentimento de nacionalismo, de patriotismo, para reforçar a autoestima, o orgulho de ter nascido no lugar, para, enfim, enfatizar a condição de identidade, de pertencimento. Então, quando você compunha este hino, que elementos de identidade você priorizou na composição dele? Olha, disso, é como eu lhe falei, quando a gente estiver analisando a letra, a gente vai notar o que eu vou te dizer agora. Se você observar, eu falo da natureza, das riquezas naturais, eu falo dos vultos históricos, se você observar que tem essa parte dos vultos históricos. A parte de exaltação eu coloquei toda no refrão, principalmente, quando eu evoco a terra dos governadores, né? E deixei a parte de economia da época, tá me entendendo? Você nota que está na terceira quadra. Do final, eu fiz aquele espaço para juventude, para o amanhã, para o novo, para as pessoas, para as futuras gerações. Isso aí nós vamos dissecar esses momentos na hora que estiver fazendo a leitura do nosso hino. Mas eu tenho uma coisa que eu faltou dizer naquela parte, que quando o hino foi aprovado, nós procuramos o maestro Reginaldo Carvalho, um grande maestro na época, está me entendendo? Do Rio de Janeiro, que era muito conhecido mundialmente. Tanto é que ele é citado na Delta Larousse, aquela enciclopédia, já tinha o nome de Reginaldo Carvalho. E ele era professor aqui da universidade, muito amigo nosso, maestro regente do coral, que a gente cantava, e foi o maestro Reginaldo Carvalho que fez todos os arranjos do hino oficial de Barras. E quem escreveu, ele fez os arranjos, mas tem aquela pessoa que escreve na partitura. Quem escreveu na partitura foi o maestro Aurélio Melo, que era discípulo dele. Naquele tempo, ele que escrevia os arranjos do maestro Reginaldo Carvalho. Ele estava iniciando. Tanto que ele me dizia muitas vezes, Francisco, aquilo ali foi uma aula para mim, aquele hino de Barras. Eu estava iniciando e o maestro Reginaldo Carvalho entregava ele para ele escrever nas partituras. Era o maestro Aurélio Melo. Você vê, né? O tempo vai passando e hoje ele é esse nosso grande maestro. Eu queria só que antes de nós começarmos a ver os sentidos que estão presentes no texto, que você rememorasse conosco a solenidade de lançamento desse hino. Teve uma solenidade oficial? Como foi essa solenidade? Recorde aqui para a gente o dia em que o hino de Barras oficialmente foi lançado. Isso, teve. Como eu lhe falei, que foi em Barras em 1978. Eu entreguei para o nosso amigo Ramon Vieira, ele tem um jornal que eu dei para ele guardar, que ele guarda as relíquias. Nós temos uma página inteira do jornal, entendendo? Do Estado, se não me engano, da época, com fotografias, com a letra do hino, contando toda a solenidade de lançamento dos símbolos de Barras.
inclusive o hino. Nesse dia eu ganhei a bandeira, ganhei o brasão, tá entendendo? Então hoje tem a bandeira, ela está velhinha assim, é por causa do tempo, viu? Do tempo que eu recebi. Olha que eu recebi essa bandeira em 1978, tá entendendo? Então, que esta sua bandeira é a bandeira do Que eu dia do recebi lançamento como dos símbolos do compositor, município. como compositor, tá aqui atrás de mim. Então, o que que acontece? Nesse dia, o maestro, um dia antes, olha só essa história, um dia antes, nós fomos com o maestro Reginaldo Carvalho para Barras e ele levou alguns músicos aqui da banda 16 de agosto, também da banda militar, para ajudar a banda de Barras, para aumentar, para ser um negócio mais bonito. Aí ele levou as partituras, ali o ensaio foi onde hoje é a prefeitura. Ali não funcionava a prefeitura. O ensaio foi ali naquela casa. A banda foi ensaiar, só com o maestro Reginaldo Carvalho, como eu tinha mostrado para ele a composição em Mi maior, ele fez os arranjos em Mi maior. E fez uns arranjos, Dilson, como se fosse uma orquestra sinfônica, cara. Tinha partitura para todo tipo de instrumento. Para flauta, flautim, violoncelo, violão. Tinha. Aí eu esqueci de dizer para ele, maestro, é uma banda de interior. Os instrumentos básicos, é o saxofone, é o trompete, tá me entendendo? É o clarinete. Eu sei que quando chegou em Barras, esse arranjo em Mi maior é um arranjo dificílimo, dificílimo. O que acontece? Só quem lia partitura naquele tempo ali, era o Cleómenes e o Vicente Adélio. Os outros era mais de ouvido. Então tiveram dificuldade. Ele teve que transportar, tirar o arranjo de Mi maior e colocar um arranjo em Dó maior, para poder facilitar os acordes, tá me entendendo? Aí ele foi escrever tudo de novo, cara. Mas depois que ele preparou tudo, continuaram ensaiando. Eu me lembro que eles passaram a tarde inteira ensaiando esse hino. Quando terminou o ensaio, que era mais ou menos 6 horas da tarde, às 7 horas, que eles tinham que descansar, que a inauguração era no outro dia de manhã, né? O lançamento. Então, quando eles estavam, que tinham terminado cansados, chega lá o Raimundo Triunfo, prefeito, chega o doutor Zelades, né, o Tizelades, e chega outra pessoa com ele, se eu não me engano, pedindo para ouvir. Eles estavam curiosos para ver a banda tocando. Aí o maestro Reginaldo Carvalho chegou para os músicos, e primeiro ele disse para mim, Francisco, eu vou perguntar aos músicos se eles querem tocar. Porque há uma democracia, um respeito entre eles, que eles já estavam cansados ensaiando e que eles só tocariam se os músicos quisessem. Se o músico dissesse, não, nós estamos cansados, nós não vamos, ele, então, o maestro, não obrigaria. Aí ele foi falar, eu expliquei que estava ali. Ele disse, não, a gente quer tocar. Eles também estavam com muita vontade de tocar, de mostrar, já que eles tinham dominado toda a melodia, né? Todo o arranjo. Aí mostraram lá para o Tizelages, mostraram para o Raimundo Triunfo, outras pessoas que estavam lá. Feito isso, fomos todos se aquietar para de manhã ter o lançamento. De manhã foi uma festa muito bonita. Foi ali na praça, onde sempre acontece, do lado da igreja ali. Foi exclusivo para lançar o hino, né? O hino. Porque, na verdade, foi o hino, a bandeira e o brasão. Eram os símbolos. O hino chamava a atenção, porque era música, era coisa, tá entendendo? Mas também foi os três, a bandeira, o brasão e o hino. Foi tudo lançado no mesmo dia. Aí fizeram um palanquezinho, me lembro demais. Tem a foto. Nesse jornal que eu vou pedir, o meu amigo Ramon, o nosso irmão Ramon, para passar para você jogar essas imagens também desse dia, desse jornal que tem. Certo? Que foi uma festa linda. Está me entendendo? Foi muito bonita. Dali, depois que nós fizemos para a praça, o grupo todo, nós fomos lá para o Colégio Gervásio Costa para fazer uma apresentação para os estudantes de Barras. Eles também se deslocaram lá, e lá também nós mostramos o hino, nós cantamos, e também tem essas fotos, certo? Inclusive, meu irmão Joaquim Monte estava presente na época. Estava presente, doutor Gileno. Na foto tem muita gente, muitos amigos nossos. Mas foi um dia muito bonito. Eu adorei. Eu estava nas nuvens. Nós vamos passar
né, desse seu instante de felicidade, desse instante de felicidade de Barras, para uma outra felicidade que é o contato direto com o hino. Então vamos aqui, né, verificar os sentidos, né, que estão evidenciados aí ao longo do hino, estrofe por estrofe. Isso. Beirando as águas do Maratauã, sob este céu de raro esplendor, entre os olhares vivos do amanhã e corações minados de amor. Todo barrense tem esses versos, com certeza, decorados aí no coração e arquivados aí na sua memória de longo prazo, e Barras sempre se confunde com esses versos, com certeza. Então, a voz que se anuncia nesse texto, a voz poética, ela começa inserindo-se ou inserindo a cidade na canção a partir de um dos seus elementos vitais, que é o quê? Que é o rio Maratauã, especificamente, né, as margens do Maratauã. Então, o texto já começa com uma evidência clara, né, da construção do sentido da esperança, né? Esse céu que brilha, né, de uma maneira única, né? Então, é o sentimento, é a emoção, né, de contemplar a paisagem diante do rio Maratauã, né? Então, já começa, né, a canção aí com com essa voz poética conclamando, né, inserindo a presença do rio como um elemento de contemplação e automaticamente de reflexão também. Porque o rio aí vai tendo dois sentidos no hino, né? Ele não apenas é um elemento a partir do qual nós nos situamos geograficamente, né? Ele é também um elemento de contemplação, né? Um elemento que afetivamente tem um significado especial para cada um de nós barrenses, mas ao mesmo tempo esse rio na canção vai projetando um olhar sobre a esperança, sobre o futuro. Então este rio aí vai simbolizando muito mais do que geografia, muito mais do que afeto, né? Esse rio vai nos colocando aí no lugar da esperança, no lugar do futuro. Esse rio vai funcionando aí como um elemento temporal, né? E aí mais adiante você escreve: entre os olhares vivos do amanhã, reforçando a imagem da esperança conotada, e corações minados de amor, né? Então, a inserção do elemento da natureza e dessa natureza dadivosa que é a natureza barrense, né? Não há como não se encantar com tantos veios d'água, com tanta beleza que Deus reservou para a paisagem geográfica, né, deste nosso recanto, né? Você quer destacar alguma coisa sobre essa estrofe, Francisco? Você disse muito bem. Eu vou só dar algum detalhe, mas você já disse tudo o que eu quis dizer, né, nessa primeira estrofe. E só até enfatizando mais ainda essa parte que normalmente, Dilson, as nossas cidades, essa situação geográfica que eu coloquei, a localização, situando Barras, inclusive há um interesse muito grande de uma parcela de barrense que o nome retorne para Barras do Maratauã, que o rio que deu origem à cidade, que abraçou a cidade, está me entendendo? Que é a vida da cidade. Então, até aí, porque a gente consegue retornar para tudo. Esse começo aí, eu quis realmente situar Barras. Para quem não conhecia Barras, onde é que ela ficava, as margens de que rio, porque nós, como você falou, nós temos o rio Maratauã, nós temos o rio Longá, temos riachos. Então, essa riqueza que nós temos, né, é muito grande. E esse sentimento de amor, isso é próprio de todo, como você disse, dos filhos de uma terra. Então, não há o como não exaltar, está me entendendo? Olha, se você se lembrar, só depois é que eu fui atentar, que quando eu digo sobre este céu de raro esplendor, que eu levei a isso, é essa ideia de céu próximo, tá entendendo? Da terra, é como se a terra, o céu fosse um reflexo da terra. Você se lembra que da Corte Silva disse que Amarante é um céu sobre a terra? Não é isso? Se há um céu, né? Se há um céu sobre a terra. Então, ele faz essa mesma, com outras palavras, ele faz essa imagem. Está me entendendo?
Aí, e eu fiz isso aí sem, tá me entendendo? Me atentar na poesia do poeta. Isso aí foi uma coisa que eu disse, que eu acho que é o sentimento de cada um aproximar, tá me entendendo? O céu de sua terra do céu, né? Da grandeza, né? Os olares da manhã é a esperança realmente que você diz. Esses corações de amor aí, justamente cheios de amor, é o sentimento do querer bem pela terra que a gente nasceu. Nós temos uma combinação sonora nesse hino, como naturalmente eu não entendo de música, né? Mas literalmente nós temos tararara, tar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 á, né? Então eu tô aqui é o meu modo aqui, tô aqui é o meu modo falando, né? Dessa simbologia que tem naturalmente para você como músico a intenção de alcançar um efeito de sentido, né? Então, ontem eu estava ouvindo o hino, né? Então, quando a gente ouve, né, essa combinação rítmica, né, sonora, né, feita essencialmente através de instrumentos, eu tentei fazer alguma associação entre essa combinação sonora, né, e os sentimentos e os sentidos que são evocados aqui pelo hino, né? E aí eu fiquei me questionando sobre que tipo de sensações, né, essa combinação sonora ela consegue despertar sobre os que ouvem o hino. E me ocorreu mais ainda, o que essa combinação sonora ela provoca sobre o compositor, porque aquela combinação sonora que em geral ela aparece no início e ela aparece no final, ok? Ela é um elemento de inserção dentro da música e de anunciação de seu fim, ou ela tem mais do que isso? Eu acho que você está entendendo aqui sobre o que eu quero falar, né? Eu sei, estou entendendo. Você sabe que a melodia ela veste a letra. A música abraça a melodia, a poesia. Está me entendendo? Tem uma letra e a música vem. E o arranjo é que dá aquela beleza. Está me entendendo? Tem a linha melódica. O que a gente procura fazer num hino desse? Que você não pode cometer. Você não pode ter erro de prosódia, você não pode, né? Para a acentuação tônica tem que ser no lugar certo, tá me entendendo? Para não acontecer como acontece muito na nossa música popular brasileira esse problema. E dar ênfase, é crescendo a melodia, como eu fiz aí no caso do refrão, você observa que ele vai e na barras, barras, ponto, dia, vai, tá entendendo? Vai subindo a letra, tá me entendendo? Para dar aquela evolução, né? A gente faz muito isso, tem que dar uma ênfase, tá me entendendo? Outra coisa que eu procurei fazer, Dilson, foi uma melodia fácil, bonita e fácil de ser aprendida. Porque acontece muito nos nossos hinos no Brasil, eles serem longos demais e as pessoas não aprenderem. Já tem uma certa resistência em aprender um hino, tá entendendo? Então eu procurei fazê-lo pequeno, com frases curtas, você nota que não são frases longas, tá entendendo? Com a melodia, onde eu repito a primeira estrofe, a segunda estrofe com a melodia, tem um refrão e eu repito as melodias lá. Por quê? Para ela ficar bem fácil de ser aprendida, decorada, tá entendendo? Isso aí que eu procurei fazer. Vamos passar para a segunda estrofe? Vamos passar. Entre um passado pleno de heróis, que a história em glória transformou, e um futuro que já se constrói sobre um presente pacificador. Interessante que o tempo inteiro, né, esse hino, você faz aí um trocadilho tentando situar a base dentro de uma linha do tempo, né? Então, na verdade, passado, presente e futuro, eles se confundem o tempo inteiro, né? Então, presente, passado e futuro são associados à esperança, são associados à paz, são associados à grandeza, são associados à permanência de coisas, de situações, de conceitos que são concebidos como conceitos para durarem a vida toda. Então, o hino, em essência, faz
é dizer exatamente, isto é Barras. Isto irá durar a vida toda. Cultivemos esses elementos, porque esses elementos dizem sobre nós. Então, em essência, é isso que está posto aqui. Então, e aí você faz isso com o passado, evocando aí a tradição da cidade de Barras. Né? Você faz isso com um futuro, né? A ideia de futuro seria a repetição, né, da glória de um passado, ok? E aí você vai e impõe aqui através de um verbo, olha o verbo que você emprega, reina Barras, veja bem, reina Barras, ok? Então, olha aí a ideia, né? A ideia do reino, né? A ideia, né? A ideia de nobreza de um lugar, né? A nobreza exatamente por conta de quê? Por força de suas tradições, né? Então, quando nós empregamos esse verbo, nós automaticamente vamos aí evocar as ideias das tradições, né, da cidade, né? Esse reino, ele vai se confundir exatamente com o quê? Com a beleza, ok? Com um comportamento de pacificidade, né, que nós poderíamos essa pacificidade ser traduzida em outros conceitos. Eu vou avançar um pouquinho mais. E aí nós inserimos, veja que a natureza é o ponto principal que pontua quase que todo romance, todo hino, né? Quase que todo hino é perpassado pela presença firme de evocação da natureza. A natureza herdou a resistência da Carnaúba e no Babaçu, aos pés da Praça da Virgem Potência que o Piauí no tempo conduz. Você poderia comentar as duas últimas estrofes, Francisco? Posso sim. Antes, eu queria só reforçar o verbo reina ali. Você nota que o tempo dele, ela reina, ela não deixou de reinar, tá me entendendo? Não é passado, ela reina. Reina Barras ainda. Qualquer época, o verbo está presente, tá me entendendo? Reina Barras. Tá entendendo? E agora, no tocante aos pés da Virgem Plácida Potência, né, que o Piauí no tempo conduz, olha só. Em primeiro lugar, Dilson, eu vou te explicar aqui uma coisa. Além do hino de Barras, eu sou compositor de outros hinos. E eu tenho uma preocupação muito grande de que alguma informação do hino caia em desuso, deixe de ser referência, está me entendendo? Com o tempo, fica passado. O caso da economia, do negócio aí da riqueza da Carnaúba e do Babaçu, quando você falou assim, a natureza está presente quase que todo, né, pano de cu, porque era a fortaleza, estava na natureza, estava no Babaçu, estava na Carnaúba, está me entendendo? Estava. Aí a gente pegou reforço nessa parte daí. Outra coisa que nós temos muita preocupação é a incitação religiosa. O Estado é laico, sabe-se disso, né? Só que essa referência aí, inclusive nós conversamos com o Magela, com o Geraldo Magela, isso aí foi uma frase que nós colocamos depois. Todos sabemos que Nossa Senhora da Conceição é padroeira de Barras, ok? Mas também todos sabem que a história de Barras começa com a matriz. Está entendendo? É mais uma referência histórica do que simplesmente uma referência religiosa. Está me entendendo? Então, a ideia é de se registrar a história, só que é uma história de religião. É uma história de fé de um povo, que praticamente quase todas as nossas cidades do Piauí, não vou falar de Nordeste do Brasil, não, tem uma igreja, quase uma matriz, como ponto de partida. Então, foi isso aí que eu quis dizer. E a força do Piauí aí é porque, olha, teve uma gente que já me questionou uma vez, quando a gente teve, porque há uma ideia de se dividir o Piauí, ficar estado do Gurigueia, estado, né, o Piauí e Gurigueia. Então, aí quando eu fui colocar o Piauí e Barras, em cabeceira eu botei Nordestina Terra Brasileira, tá me entendendo? No hino de lá de Cabeceiras. Então, os pessoal, eles já ficam com medo de essa referência mudar, alguma coisa assim. Não, não vai mudar. Por que vai mudar? Não tem nenhum sentido. Então, a natureza está sempre presente e a religiosidade eu só coloquei aí para ter um registro que não há como fugir da história de Barras sem citar Nossa Senhora da Conceição, a matriz da cidade. Bem, Francisco, nós vamos aqui para finalizar o nosso diálogo.
Nós vamos aqui, você se insere aqui na estrofe seguinte, né? Aí tem a juventude, né? O hino foi feito, então, por um jovem de 23 anos, né? Jovem nós somos permanentemente, né? Mas naquele tempo mais jovem ainda, né? Ainda um jovem ainda que olhava sobretudo para o futuro, né? Aristóteles diz que o olhar do idoso é o olhar da rememoração, né? Ele volta-se para o passado, né? E o olhar do jovem, ele está sempre de olho no amanhã, né? Embora nós sejamos jovens permanentemente, porque também cultivamos esse olhar o tempo inteiro, né, para o futuro, mas aqui mais do que em qualquer outro momento, né, aqui falava o jovem, né? A sua condição de jovem está aqui também nessa canção. Você coloca aí a juventude de Barras como sendo uma juventude de liderança, uma juventude de esperança, de fama. Como é que a juventude do seu tempo, da década de 70, se faz presente aqui? Você acha que aqui está, sobretudo, a juventude da década de 1970 ou está, literalmente, a juventude barrense de todos os tempos? Eu acredito que tem uma influência um pouco da juventude da nossa época, mas que tem a pretensão de ser a juventude de todos os tempos. Porque o jovem, talvez ele seja mais irreverente, seja mais polêmico hoje, outra coisa, mas esse sentido de liderança, de esperança e de conquista do jovem, porque desde cedo, quando a gente é criança, que a gente escuta que a criança é o futuro do Brasil. Bem dali, eu acho que a responsabilidade começa bem dali. Quando chega na juventude, isso aí é reforçado, porque vai se estudando e vai se ouvindo isso. Para o jovem, sabe, é o futuro do Brasil, está na juventude, está na... Então, não há como fugir dessa responsabilidade. E como o jovem não tem ainda os conhecimentos básicos necessários, está me entendendo? Então, precisa ser lapidado, é por isso que tem a irreverência, é por isso que tem, está me entendendo? Esses a impulsividade, né? Que é normal na juventude. Mas sempre de olho, observa aí, na liderança, a esperança, que é a fé das coisas melhores, e o desejo de conquista. Tá? E isso aí é uma maneira de você vencer os desafios. Agora, nesse negócio aqui atrás, aquela citação atrás que você falou lá em cima, do passado, do presente e do futuro, o problema disso é que nós, barrenses, você mesmo disse que nós somos um tanto bairristas, a gente fala do nosso passado como se fosse presente. A gente traz o nosso sentimento, é tão grande para a coisa, porque às vezes, quando eu estou conversando com meus filhos, somente os mais novos agora, aluna, que eu falo dos grandes intelectuais de Barras, dos poetas, tem hora que ela me pergunta, papai, ele já morreu? Eu falo de uma coisa tão presente que eles pensam que eles ainda estão aqui com a gente. Nós temos esse negócio, nós vivemos evocando o passado, trazendo. Eles são espelho. Eu acho que nunca vão deixar de refletir na vida do barrense justamente essas grandes figuras, os vultos do nosso passado. Assim, você acabou se antecipando a outras questões que eu iria pontuar aqui, mas eu vou aqui para um aspecto que é definidor da construção de todo e qualquer texto, né? Nós não escrevemos a partir do nada, né? Nós escrevemos a partir do nosso conhecimento anterior acumulado sobre linguagem, sobre o conhecimento cultural, etc. Então, eu queria que você observasse aqui quais foram os parâmetros seu, o que você usou como parâmetro para a composição desse hino. Tem alguma influência, particularmente, de algum outro hino, de alguma canção que você analisou, que você analisava com frequência, que você traz aí como um modelo bem acabado de hino ou de canção, que de alguma forma você se espelhou neles na composição deste? E aí, ao mesmo tempo, eu estou me relacionando a pergunta que eu estou fazendo, né, sobre se existe um texto que o influenciou na escritura desse, eu aproveito e pontuo uma questão. Você faz referência aí na última estrofe ao encontro o que basta ponto de encontro dos amores. Essa referência é uma referência indireta à nossa Ilha dos Amores também? Então, eu estou conjugando aí as duas perguntas numa só. Eu sei.
primeiro lugar, vamos falar da melodia. Gilson, quando vai se fazer um hino, desde cedo eu aprendi, porque o hino, todo hino que é feito disso, ele tem que ser autorizado na esfera federal. Quando você vai registrar, eles vão ver se esse hino tem alguma como é que se diz? Plágio. Estrofe parecida com o hino nacional, sabe? Algum plágio. Então, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado é com o hino nacional. E se tiver alguma coisa que remeta a ele, de plágio, de coisa, ele não é aprovado. Está me entendendo? Isso aí tem a dificuldade, tem. Como eu te falei, eu só me preocupei em fazer uma melodia bonita e fácil de aprendizagem. Para que os meninos, as crianças no colégio, os jovens, tudo, já de uma segunda, terceira vez, já passa a cantar. Essa foi a preocupação. Porque no meu tempo de estudante, a gente cantava todos os hinos, eles eram longos. Era o hino da bandeira, era o hino do Brasil, era o hino da independência, tá me entendendo? Então, era um hino muito grande, cara, para a gente decorar aquela letra, tá? Aquele dia. Para as crianças não eram fáceis, tá me entendendo? Era um hino difícil. São bonitos, são lindos, mas era difícil, e a gente aprendia. Então, eu tive essa preocupação. Este aqui, os barrenses que cantaram nas escolas, sabem ele de cor. Eu sei o hino de Barras de cor. Né? Mas eu vou te contar aqui... Eu sei de cor. Eu creio que muitos barrenses é fácil de memorização. Eu estou adorando estar conversando contigo aqui, porque um dia o Gilson Lages, pegou para mim e disse, meu primo, você precisa ir lá na escola, que eu sou diretor lá, que eu dou aula lá. Porque a meninada lá, quando cantou o hino, vieram me perguntar se o autor já tinha morrido. Eles associavam, Dilson, que o hino é muito antigo, que quem já fez ele morreu. Está me entendendo? Eles não entendiam que o hino, o autor podia estar vivo ainda. E eu aceitei o convite e fui até a escola do Gilson. O garotinho lá que perguntou se eu tinha morrido, quando o Gilson falou, e disse, olha, isso aqui que é o autor, ele me olhava assim como se estivesse vendo um fantasma. Aí disse, como se é ele que fez o hino, tá dizendo? Porque é engraçado, o hino é uma coisa muito distante, né, cara? Dá uma ideia de tempo, dá uma ideia de... Eu achei interessante, tá? Então, toda vez que eu vou a Barras agora, que sou convidado para os colégios, eu vou cantar o hino lá, vou mostrar para eles. Às vezes converso um pouquinho como foi que eu fiz, para que aproximá-los, principalmente de mim, enquanto autor, porque eles achavam, cara, eu já tinha partido dessa para outra. E a ilha, Francisco? Assim, eu vou te falar. Do ponto de encontro de amores, existe um pouco de ilha aí, de Ilha dos Amores. E também nós crescemos com essa referência, a Ilha dos Amores. O Antenor me disse que está lançando um livro agora e que nesse livro tem a data exata de quando começou e de quem botou o nome, de quando começou o nome Ilha dos Amores. Estou curiosíssimo, ele disse que só lança no livro. Pois bem, o ponto de encontro dos amores entra um pouco na parte social. Barras é uma cidade hospitaleira, acolhedora, está me entendendo? Barras é uma cidade muito acolhedora, muito amiga. Então, lá, o sentimento de amizade e de amor é muito grande. Todo mundo diz, rapaz, eu adoro Barras, é minha segunda cidade, até as pessoas de outras cidades amam Barras, está me entendendo? Então, eu quis colocar que lá é como se fosse um ponto de encontro dos amores, das pessoas que se gostam. Não só o de lá, gostam das pessoas de lá, como nós gostamos dos visitantes, das pessoas que vão até lá. E seria aí Barras como sinônimo de convivência, né? A ideia de evocar a ideia de convivência, né? Justamente. Está me entendendo? Mas é uma preocupação, Dilson. É uma preocupação muito grande quando vai fazer o hino. Você vai notar, no dia que você for analisar direitinho o hino de Cabeceiras, outros hinos que eu estou fazendo agora, eu estou fazendo hino para 2 cidades, eu estou procurando se ficou algum cisco, a gente costuma dizer assim, que às vezes a juventude, a gente coloca alguns ciscos nas poesias, nas coisas. Quando a gente já está mais maduro assim, os ciscos não podem acontecer. Está entendendo que a gente não pode.
Então, foi isso que eu fiz com o hino de Barras. Franci, eu gostaria de agradecer você pelo diálogo sobre o hino. Nós compreendemos um pouco da história do hino, né, para essa série que festeja os 179 anos de Barras. Outra coisa que eu quero dizer, só Dilson, é que a gravação oficial, né, do hino foi feita pelo... A voz ficou por conta do ensaio vocal e os arranjos já do maestro Aurélio Melo, certo? Foi ele que gravou essa gravação que Barras canta aí, foi feita pelo Aurélio Melo e ensaio vocal. Você quer destacar mais algum aspecto, Franci, não pontuado aqui na nossa fala sobre o hino, antes de nós fecharmos aqui o diálogo? Não, eu queria só o seguinte, do hino em si, não, mas eu queria agradecer o fato de as administrações, somente essa agora, de conseguir que os colégios, que os alunos voltem a cantar o hino de sua terra, voltem a cantar outros hinos. E tinha havido um distanciamento um tanto, mas que agora eu vejo, está me entendendo? Já vejo outras pessoas gravando o hino e colocando em Facebook, já tem outros colégios que gravam com seus alunos. Aquilo eu fico maravilhado. Quando eu vejo aquele negócio ali, você não sabe quando eu estou em casa e de repente assim, olha aqui, esse grupo de alunos cantando aqui. Isso é muito bom, cara. Então eu tenho mais que aplaudir esse tipo de iniciativa por conta da administração atual. Você conhece alguma versão do hino que não a versão essencialmente oficial? A gente sabe que existe uma certa polêmica quando um hino ele é cantado à luz de outra melodia, né? A gente sabe que isso é polêmico. Não, mas foi bem cantado. Teve um colégio, se eu não me engano, foi o Ceazinho Correia, ou se não foi, que eles cantaram o hino direitinho, muito bonito, a gravação. Mas sob a forma de que ritmo? Não, normal, o ritmo normal. Ritmo de hino mesmo, não foi... Mas o que eu lhe pergunto é o seguinte, a letra do hino, já se converteu em algum momento em algum outro estilo musical? A gente sabe que isso é polêmico, não. Mas tem alguns hinos... Não. Olha, na verdade... Já foram feitos, até o nacional, né? O hino nacional tem ele em forró, tem ele em coisa, tá muito difícil. Eu acho que o hino, os símbolos, eu acho que deve haver um certo respeito do seu povo em relação aos símbolos. Eu, por exemplo, eu jamais vou cantar o hino nacional de forma diferente, jamais vou fazer alguma coisa que possa atingir a bandeira do meu país, ou a bandeira da minha cidade ou do meu estado. Está me entendendo? Forma, né? Eu não faço isso. Isso é da minha natureza. Esse respeito, está me entendendo? Eu sou de um tempo que eu respeitava até a roupa. Quando eu vou votar em Barras, quando eu vou votar na minha cidade, que eu vejo gente lá de bermuda, gente de tudo, e eu vou todo de calça comprida, sapato, vou de camisa, porque eu acho que tem que ter respeito. Cara. Aquele é um ato, tá me entendendo? Um ato cívico, uma coisa, tá me entendendo? Não, mas hoje é diferente. Se a gente for, em nome da diferença, em nome da modernidade, acabar com as tradições, acabar com nossos símbolos, o que é que vai restar? Tá me entendendo? As águas do Maracanã, sob este céu de raro esplendor, entre os olhares vivos do amanhã e corações minados de amor, entre um passado pleno de heróis que a história em glória transformou, e um futuro que já se constrói sobre um presente pacificador. Vem na Barras, ponto de encontro dos amores. Vem na Barras, pela terra dos governadores. Caminha na linha da paz. Vem na Barras, ponto de encontro dos amores. Vem na Barras, pela terra dos governadores. Caminha na linha da paz. A natureza entoa resistência na Carnaúba e no bar.
A juventude vive a sua fama de liderança que consigo traz, na esperança, força que emana pela conquista de seus ideais. Reina Barras, Barras, ponto de encontro dos amores. Reina Barras, Barras, bela terra dos governadores.